Neste tópico, vamos a partir das equações de Maxwell, né, para meios dielétricos, vamos tentar chegar na função de onda eletromagnética, ok? Na função de onda eletromagnética. Então, vamos lembrar aqui as equações de Maxwell em meios dielétricos, né? Primeiro, as equações de Maxwell gerais. Vejam, o produto, o divergente do campo elétrico, é igual a densidade de cargas, né? A densidade de cargas. E se o meio for dielétrico, essa densidade de carga é zero em meios dielétricos, então essa expressão fica igual a zero, ok? Isso aqui para meios dielétricos. A outra equação de Maxwell é o divergente do campo magnético. Lembra que, veja, o significado dessa primeira equação está associado à lei de Gauss, né? Que diz que se um corpo tiver um volume, né, de cargas elétricas, né, uma densidade de cargas elétricas, isso produz um campo elétrico pela sua superfície, né? Saindo ou entrando da superfície, dependendo do sinal da carga no interior desse corpo, né? Essa é a lei de Gauss elétrica. A lei de Gauss magnética é muito semelhante, né? Se você tiver um volume magnetizado, também vai produzir, esse volume magnetizado vai produzir campo magnético passando pela superfície que envolve esse volume, com a seguinte diferença: como o campo magnético não tem, no magnetismo não existe monopolo magnético, então esse divergente é igual a zero, né? É igual a zero. Então ele serve tanto de maneira geral quanto para os meios dielétricos. A outra equação de Maxwell está associada ao rotacional do campo elétrico, né? Que diz que isso é menos o fluxo do campo magnético. Ou seja, na verdade é assim, né? Um fluxo de campo magnético passando por uma superfície, né? Uma superfície aberta, ele produz um campo elétrico no circuito que é o que envolve ali a borda, né? A borda dessa superfície, né? Essa é a lei de indução de Faraday. Essa é a lei de indução de Faraday. Então isso aqui é genérico, serve também para os meios dielétricos. Na verdade, quando o meio não é dielétrico, no lugar do E aqui, né? Vamos trocar aqui. No lugar do E, a gente usa o deslocamento elétrico, né? A gente utiliza o deslocamento elétrico, que é de maneira genérica, mas aí, para meios dielétricos, esse deslocamento elétrico se torna o campo elétrico, porque, veja, como o deslocamento elétrico, vamos lembrar aqui do deslocamento elétrico, o deslocamento elétrico, ele é a permissividade elétrica vezes o campo elétrico. Então, quando esse termo é zero, a permissividade é dividida por ambos os lados, por zero aqui dá zero. Então, volta ao campo elétrico, ok? Agora, a última equação de Maxwell, que é o rotacional do campo magnético, vamos colocar como campo externo total. Lembrando que esse campo externo total, ele é 1 sobre a permeabilidade magnética multiplicado pelo campo magnético, né? Esse é o campo externo total. Então isso aí está associado a uma densidade de corrente elétrica, né? Então, veja, o campo magnético pode ser produzido por uma densidade de corrente elétrica, né? Variável no tempo. Se essa densidade de corrente elétrica muda com o tempo, produz um campo magnético externo. Mais um termo associado aqui, ó, ao campo, né?
associado ao deslocamento elétrico. Veja, o deslocamento elétrico em função do tempo, né? Mudando com o tempo, também pode produzir um campo elétrico externo. Nos meios dielétricos, veja, nos meios dielétricos, isso aqui, o deslocamento elétrico é zero nos meios dielétricos, então esse termo não aparece, e aí a gente pode reescrever essa expressão. Veja, aqui vai aparecer o campo magnético, e aqui vai aparecer o campo elétrico, multiplicado por esses coeficientes, quer dizer, a derivada do campo elétrico em relação ao tempo, multiplicada por esses coeficientes, né? Então, essas são as equações de Maxwell, e a gente vai utilizá-las para fazer essa demonstração nos meios dielétricos para facilitar a conta, né? Para facilitar as contas, só isso. Muito bem, vamos partir então, lembrando que nosso objetivo é, a partir dessas equações, chegar na equação de onda eletromagnética. Então vamos começar utilizando o rotacional aqui, ó, essa expressão aqui, né? Rotacional do campo elétrico. E a gente sabe que esse rotacional é menos a derivada do campo magnético em relação ao tempo. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos aplicar um operador aqui, ó. Vamos aplicar o operador rotacional em ambos os membros. Aí a expressão vai ficar assim, ó, rotacional do campo elétrico é igual a menos a derivada do rotacional do campo magnético. Olha que interessante. Derivada do rotacional do campo magnético, aplicando o operador rotacional em ambos os membros, né? E agora vamos usar uma propriedade desses operadores, né? Que é a seguinte, tem uma propriedade interessante que diz que o rotacional de um determinado vetor, ele pode ser escrito assim, ó, como o gradiente do divergente deste vetor menos o seu Laplaciano, o Laplaciano do vetor. Então essa é uma propriedade interessante dos operadores vetoriais, né? Dos operadores vetoriais. Se a gente aplicar isso aqui, ó, veja que essa expressão vai ficar assim, ó. No lugar desse termo aqui, ó, usando agora o campo elétrico, a gente substitui esse termo aqui, vai ficar o gradiente do divergente do campo elétrico menos o Laplaciano desse campo elétrico. Isso é igual ao termo que está daquele lado ali, que é o rotacional do campo B, a derivada em relação ao tempo, né? Derivada em relação ao tempo. Então, olha que interessante. Agora, voltando lá para a equação de Maxwell, veja, o divergente do campo elétrico é zero. Então, esse termo aqui é zero, que é o divergente do campo elétrico, né? Sobrando esse termo aqui, ó. E esse termo aqui, ó, que é o rotacional do campo magnético, ele vai ser a permeabilidade elétrica magnética vezes a permissividade elétrica, a derivada em relação ao tempo do campo elétrico, certo? Então, utilizando essas informações, ó, lembrando que menos com menos aqui dá mais, a gente conclui, ó, que o Laplaciano do campo elétrico é igual a esse termo, que é a permeabilidade magnética vezes a permissividade elétrica, vezes a derivada
segunda, porque é a derivada da derivada. Esses termos são constantes, eles saem do operador, né? Então, a derivada segunda do campo elétrico. E se a gente lembrar lá da forma da onda, da equação de onda, né? Da forma da equação de onda, a gente vai ver que isso aqui é exatamente a equação de onda, se a gente considerar que esse termo aqui, ó, na verdade, que a velocidade é igual a 1 sobre a raiz quadrada da permeabilidade vezes a permissividade. Porque aí, substituindo esse termo aqui, ó, né? Veja, vai ficar 1 sobre velocidade ao quadrado, né? Substituindo esse termo aqui, esse termo aqui vira 1 sobre a velocidade ao quadrado, né? Ok? Aí a gente tem exatamente o formato de uma equação de onda. Só que nesse caso uma equação de onda elétrica. A gente vai dizer que essa daqui é a equação de onda elétrica. Então veja, o campo elétrico chacoalhando com o tempo, ele mudando com o tempo, produz produz uma onda chamada de onda elétrica. Muito bem. Agora vamos tentar encontrar o equivalente para a onda magnética, né? Para a onda magnética. E aí a gente vai partir desse termo agora. Vamos partir desse termo aqui, ó, que é o rotacional do campo magnético. Nos meios de elétrico, para facilitar as contas, vai ser igual a equação de Maxwell, a permeabilidade elétrica vezes a permeabilidade magnética vezes a permissividade elétrica, multiplicada aí pela derivada temporal do campo elétrico, ok? Partindo dessa expressão e fazendo a mesma coisa, multiplicando aplicando o operador rotacional aqui, ó, em ambos os membros, a nossa expressão vai ficar assim, ó. Nossa expressão vai ficar assim, ó. O rotacional do campo magnético é igual a esse termo vezes a derivada do rotacional do campo elétrico em relação ao tempo, da derivada do campo elétrico em relação ao tempo. E novamente a gente aplica aqui, ó, essa propriedade, só que agora no campo magnético aqui, ó, nesse termo do campo magnético, a gente vai ter uma expressão que é o gradiente do divergente do campo magnético menos, veja bem, menos o laplaciano do campo magnético vai ser igual a esse termo aqui, ó. Veja bem, a gente já vai escrever esse termo aqui do jeito que... Veja, esse termo aqui é o quê? É menos a derivada do campo magnético em relação ao tempo, ao fluxo magnético, né? Então a gente escrevendo já nesse formato, vai ficar menos a permeabilidade vezes a permissividade, e aí vai aparecer a derivada segunda aqui, ó, do campo magnético em relação ao tempo, né? Em relação ao tempo. Tem 2 aqui, né? Muito bem. E aí, veja, como o divergente de B pela equação de Maxwell é zero, o divergente de B pela equação de Maxwell é zero, esse termo aqui vai zero, menos com menos dá mais, e aí aparece um termo muito parecido com esse, que é o laplaciano do campo B, do campo magnético, vai ser igual a permeabilidade magnética vezes a permissividade elétrica vezes a derivada segunda do campo magnético em relação ao tempo. E na verdade, a nossa equação de onda para também aqui a velocidade é a mesma, né? A mesma velocidade, ó. A velocidade é a mesma, que é a nossa equação de onda
magnética. Equação de onda magnética. Muito interessante. Então a gente tem, utilizando as equações de Maxwell, a gente consegue obter uma equação de onda elétrica e uma equação de onda magnética. E se a gente somar membro a membro essas equações, veja, a gente somar esse termo com este, a gente vai ter um termo que é assim, ó. Veja que o laplaciano é comum entre os dois. Aqui dentro vai ficar o campo elétrico mais o campo magnético, somando esse termo com este. E desse lado aqui, ó, somando esse termo com esse, veja que a velocidade é comum aos dois, né? Esse termo aqui está associado à velocidade. Vai ser a derivada segunda, que é um termo semelhante para os dois, e dentro vai ficar o campo elétrico vezes o campo mais o campo magnético. E veja, a gente tem uma nova equação aqui, ó. Uma nova equação que é chamada, se a gente definir esse termo aqui, ó, a soma desse termo do campo, a função campo elétrico com a função campo magnético, a gente tem a função eletromagnética, campo eletromagnético. Então isso aqui, ó. E aí nossa expressão fica uma função de onda, veja bem, uma equação de onda eletromagnética, porque ela envolve tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, né? Essa é a equação de onda, a gente chama de equação de onda eletromagnética. Então vamos reescrevê-la aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó. A equação de onda eletromagnética, onde essa função, a função de onda eletromagnética, ela é a soma da função de onda elétrica com a função de onda magnética. E essa velocidade, né? E essa velocidade é a velocidade 1 sobre a raiz quadrada da permeabilidade magnética vezes a permissividade elétrica. Ok? Olha que interessante. Agora, no vácuo, se a gente pensar no vácuo, veja, a permeabilidade magnética, ela vai ser a permeabilidade magnética no vácuo, e ela tem um valor aí aproximado de 4π vezes 10 a menos 7. Vamos ver aqui as unidades. Metro vezes quilograma ao quadrado. Não, desculpa, vezes quilograma dividido por coulomb ao quadrado. Essa é a dimensão, são as unidades da permeabilidade magnética no vácuo. E no vácuo também, a permissividade elétrica, ela vale aí aproximadamente 8,854, confirmar aqui, 8,854 vezes 10 a menos 12, com as unidades segundo ao quadrado, coulomb ao quadrado, dividido por quilograma vezes metro cúbico. Então, esses aqui são os valores da permeabilidade magnética no vácuo e da permissividade elétrica no vácuo. Se a gente usar esses valores para fazer essa conta aqui, ó, então usando esses valores para fazer essa conta aqui, ó, no vácuo, a gente vai obter, surpreendentemente, um resultado que é de aproximadamente 2,998 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é, veja bem, era um valor já conhecido nessa época, né, em que o Maxwell chegou a essa conclusão. Era um valor conhecido chamado de velocidade da luz no vácuo.
E aí o Maxwell concluiu que a luz, segundo esse aspecto, pode ser considerada uma onda eletromagnética. E essa velocidade, em geral, pode ser a velocidade da onda eletromagnética. No vácuo ela tem esse valor. Isso foi antes do Einstein concluir que essa velocidade é a máxima do universo, pela teoria da relatividade, enfim. Olha que interessante. Mais tarde, essa ideia foi complementada, né? Bom, a partir dessa ideia, os físicos começaram a acreditar que a onda eletromagnética, em especial a luz, né? A radiação eletromagnética, em especial a luz, se comporta como uma onda eletromagnética. Mais tarde, com as ideias de Max Planck, de Einstein e outros físicos, verificou-se que a luz também se comporta como partícula. Aí a gente entra mais no universo da física quântica, que é uma outra história para ser contada, entendeu? Então veja bem, utilizando as equações de Maxwell e combinando dessa maneira, a gente conclui. A gente chega numa onda, em uma equação de onda elétrica, em uma equação de onda magnética, combinando as duas, somando na verdade membro a membro as duas, a gente chega em uma equação que é a soma das duas, e aí a gente chama isso de equação de onda eletromagnética, porque a soma dessas duas funções dá a função de onda eletromagnética. E veja, e com isso a gente descobre que a velocidade está associada aos meios, né? Tanto magnético quanto elétrico, e no caso particular do vácuo, isso dá exatamente a velocidade da luz. Né? Dá exatamente a velocidade da luz. É lógico, vai dar também a velocidade da onda eletromagnética nos meios, né? Que vai ser muito próxima dessa, né? Sempre menor do que essa, quando está no meio. Então, olha que interessante. Então é isso. Até a próxima.